O Canadá tem feito várias mudanças nos seus programas de imigração. A gente está tendo uma inflação que nunca existiu antes, o mercado imobiliário foi com Deus, assim, os preços. Mas aconteceram coisas bem graves. Começou então a ter muitas fraudes. Um privilégio, não é um direito. Depois vem os blogueirinhos falar que é fácil. Nessa época era mesmo. Apertei aqui, tô esperando abrir o farol. Aí fica fazendo esse barulhinho até liberar. Esse negocinho de apertar para atravessar a rua foi uma coisa que eu senti falta no Brasil, porque às vezes não tinha e quando tinha, muitas vezes estava quebrado e não funcionava. Esse daqui é o bairro que fica bem do lado do prédio de onde eu moro e é tipo um bairro para aposentados. E olha como é que já tá as árvores. Tá começando a mudar de cor, mas é super bonitinho as casinhas aqui. É bem fofo. Eu tô aqui esperando o ônibus, olha aqui, já tá cheio de folha de outono. O esquilo atravessando a rua. Que esquilo porra louca. Ele tá no meio da rua, olha isso. No meio da rua, juro. Olha como que tá as árvores aqui, já tá mudando de cor, ó, vermelha, amarela, laranja. Eu peguei o ônibus para vir até a estação do REM. O REM é tipo um metrô que tem aqui. E aí de casa até a estação do REM de ônibus dá uns 10 minutos. E aí são só 2 estações de REM até o centro de Montreal. Então é bem tranquilo. Agora que eu aprendi a pegar ônibus aqui, ninguém me segura. E as casinhas do bairro aqui são assim, ó. Umas casinhas mais antiguinhas, mas elas são tão bonitinhas. Tem umas que parecem casinha de boneca, sabe? Ó, não parece uma casinha de boneca, uma vibe meio The Sims, assim? Uma outra coisa que acontece comigo aqui quase sempre eu tô só filmando, tirando foto, alguma coisa assim, mas aí o carro vê que eu tô, tipo, perto da calçada e para pra eu atravessar. Daí eu fico, meu Deus, eu só queria filmar, tirar foto. E aí eu me sinto obrigada a atravessar às vezes porque a pessoa já parou pra eu atravessar. Acontece, acabou de acontecer. Tô chegando aqui na estação do REM. Aqui tem um negócio para estacionar a bicicleta, sabe? Caso você for pegar o transporte público, pode deixar a bicicleta aqui. Tô aqui esperando o REM. E eu sempre uso esse cartãozinho de papel, porque o meu cartão nunca funciona. Enfim. Basicamente aqui, ó, passa em cima do rio. Dá pra ver o rio aqui embaixo, né? Cruza a ponte. E ali do outro lado ali, ó, já é Montreal, a cidade. Então é bem pertinho, por isso que são só 2 estações, é bem simples mesmo. Bom, cheguei aqui no centro de Montreal e o centro tá muito movimentado, tá cheio de gente pra todo lado, tá uma loucura. Última semana de verão, geralmente as pessoas, elas ficam assim mesmo, elas ficam tipo, eu tenho que aproveitar o máximo, eu tenho que aproveitar tudo que eu não aproveitei ainda agora. Bom, tô aqui na frente dessa basílica, que é super bonita, inclusive, ó, tem uns detalhes aqui. E vim aqui pro centro porque eu queria gravar um vídeo para vocês, assim, do lado de fora, aproveitando esses últimos dias de verão, mas também conversando um pouco. Então esse vai ser um vídeo de conversas e aproveitar para mostrar um pouco da cidade. Como eu falei, a cidade está super movimentada, tá cheia de gente para tudo que é lado, cheia de carro. Aqui, ó, é a René Lévesque, que é uma das ruas principais aqui do centro. Aqui tem essa instalação de arte que eles colocaram, que vocês vão encontrar várias pela cidade, na verdade, desse bichinho cor-de-rosa. Não pesquisei para contar para vocês o que é, mas só tô explicando. E aí aqui tem o Ring, que é esse anel aqui, que é uma instalação de arte. E aqui ao redor tem uns restaurantes. E aqui embaixo tem tipo uma praça de alimentação que de noite vira um barzinho assim nos dias de semana.
que é bem legal, inclusive. Eu já mostrei pra vocês, né? Mas é legal porque tem bastante verde. Então, mesmo no inverno, como é fechado, é legal de visitar. Mas eu não vou entrar lá não pra mostrar pra vocês, porque eu já mostrei em outros vlogs. E lá atrás é o Mont Royal, aquela montanha ali, ó. Não sei se dá pra ver direito. Pera, deixa eu focar. Ali, aquela montanha ali é o Mont Royal. Essa parte aqui da cidade fica bem cheia em dia de semana, porque aqui é onde ficam os escritórios, né? Tipo, das empresas e tal. Então tem muita gente que trabalha aqui, então sempre fica cheio durante a semana, assim, tipo no horário do happy hour, sabe? Cara, tô falando que a cidade tá, tipo assim, muito movimentada. Tá cheio de gente pra tudo quanto é lado. Tá uma loucura. Bom, meu povo, o motivo pelo qual eu decidi gravar esse vídeo foi que ontem tivemos mais um anúncio do ministro da Imigração. Esse homem, ele não para, né, de anunciar coisas, mudanças. E eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo, falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que eu venho pensando, algumas ideias, compartilhar um pouquinho também da minha opinião sobre todas essas mudanças. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sinto muito por todo mundo que está tendo, né, os seus projetos de vir para o Canadá sendo alterados o tempo todo, porque realmente cada hora é uma coisa nova, cada hora é uma coisa que antes funcionava e agora não funciona mais, e realmente tá assim uma loucura. Me lembra inclusive muito a Austrália, na época que eu me mudei de lá. A Austrália estava exatamente assim. Os programas de imigração lá mudavam, era o tempo todo, era uma loucura, a gente não sabia mais o que esperar. E agora aqui está chegando nesse ponto. Ainda não está tão ruim quanto foi a Austrália na minha época, 2015, 2016, mas aqui está quase nessa fase já. Bom, se você não está por dentro, né, desse assunto Canadá, eu sei que alguns de vocês que acompanham o canal não estão por dentro desse assunto, mas ainda assim gostam de assistir os vídeos, só dando uma contextualizada. No último ano, assim, para cá, o Canadá tem feito várias mudanças nos seus programas de imigração, mas principalmente nas questões temporárias, ou seja, vistos de estudo e vistos de trabalho. Esses são os que estão sendo mais afetados com as mudanças atualmente. Bom, e qual que é o objetivo deles, né, com essas mudanças todas? Basicamente é reduzir o número de residentes temporários aqui no país. E o estudante internacional, ele é considerado um residente temporário. Então eles querem dar uma diminuída, uma reduzida mesmo nessa quantidade de pessoas que está aqui no país por diversos motivos. A gente sabe que no pós-pandemia, né, todos os países estão passando por uma fase de adaptação, eu diria, que muitas coisas estão diferentes. Aqui no Canadá a gente está tendo uma inflação que nunca existiu antes, o mercado imobiliário foi com Deus, assim, os preços das coisas aumentaram muito. O mercado de trabalho dizem que também está bem menos aquecido do que já foi um dia. Eu acho que realmente faz sentido, né, quando as pessoas aqui do país estão tendo dificuldades no mercado de trabalho, estão tendo dificuldades de conseguir alugar um apartamento porque os preços aumentaram muito, faz sentido controlar a quantidade de pessoas que está chegando. Ao mesmo tempo, tenho minhas ressalvas em relação a isso, porque não tem como falar que os aluguéis estão caros por conta dos estudantes internacionais. Isso seria, assim, colocar a culpa em quem não tem a culpa, sabe? Eu acho que uma pessoa teria que ser muito inocente para acreditar que vamos reduzir o número de estudantes internacionais no país e com isso, milagrosamente, os preços dos apartamentos vão diminuir, os aluguéis vão melhorar, vai ter mais empregos. Não é bem assim que funciona. O governo atual do Canadá está num momento de popularidade muito baixa, assim, digamos. Então, meio que faz sentido eles virem com essa história de empregos, precisamos que os empregos sejam para os canadenses. Enfim, faz sentido esse papo meio anti-imigração nesse momento que eles precisam tentar recuperar a popularidade, assim, digamos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Eu sou da opinião que se uma pessoa nascida aqui, um canadense, está tendo dificuldade no mercado de trabalho porque está competindo com imigrantes e estudantes internacionais que muitas vezes nem falam inglês direito, sinceramente, o seu problema não é a imigração, assim, né? Cheguei aqui no Centro Velho de Montreal. Eu amo essa região, tem uns prédios assim bem bonitos. Esse daqui da esquina eu acho bem bonito também, que tem essas janelinhas com essas plantinhas. É uma região muito linda. Olha os detalhes das janelas desse prédio. Juro, não tem condição.
Aproveitando para dar uma dica bem aleatória, esse daqui é um hotel Sonder, que é uma rede de hotel que eu gosto bastante. Eu já fiquei num outro hotel deles aqui em Montreal, nunca fiquei nesse porque esse é mais novo. Mas olha que gracinha a rua onde ele fica aqui no centro. Tipo, muito bonitinha. Não é dos mais baratos assim, mas fica aí a recomendação para vocês. A localização é bem legal. Sobre essa questão dos aluguéis, eu li uma matéria, eu vou tentar achar as fontes das coisas que eu li e colocar tudo aqui na descrição para vocês. Bom, eu li uma matéria então que falava sobre essa questão dos aluguéis, né, dos estudantes internacionais e a porcentagem dos apartamentos ocupados, assim, digamos, por estudantes internacionais no Canadá não seria suficiente, é uma porcentagem muito pequena, não seria suficiente para ser um fator muito contribuinte para a crise dos aluguéis, sabe? Mas também tem algumas questões que variam dependendo da cidade. Por exemplo, cidades menores, que têm colleges que atraíram muitas pessoas, são cidades que de fato não tinham estrutura, né, para a quantidade de gente que chegou e fez os preços dos aluguéis aumentarem muito. Cidades como, por exemplo, as cidades do Atlântico, onde os preços aumentaram assim demais. Halifax, por exemplo, teve uma época que os preços de aluguéis estavam quase compatíveis com Vancouver, assim, sabe? De tanta gente que foi para lá. Então depende muito, né, de cidade para cidade. Olha que gracinha aqui essa ruazinha também, muito fofa. Eu amo essa área. Bom, então um resumo dessa primeira parte aqui do vídeo. Eu acho que essas mudanças elas vêm sim como um certo jogo político de falar assim, olha, a gente está fazendo alguma coisa, hein? E aí colocando restrições para falar que eles estão fazendo alguma coisa, só que ao mesmo tempo mexendo com estudantes internacionais, pessoas que têm visto de trabalho, ou seja, pessoas que não têm poder de voto. Se eu pudesse falar palavrão aqui nesse vídeo, eu falaria no dos outros refresco, né? Mas enfim. Ao mesmo tempo, tem vários tópicos nessa conversa que são importantes sim da gente falar. E o primeiro deles de fato, era necessário alguma coisa, era necessário fazer alguma coisa. Por quê? Para vocês terem uma ideia, ano passado, 2023, o número de estudantes internacionais no Canadá passou de 1 milhão, que é um número relativamente alto para um país que tem 40 milhões de habitantes, né? Então, 1 milhão de estudantes internacionais. Lembrando que esses estudantes internacionais geralmente vêm com a família. Ó, tô aqui já na parte velha da cidade que fica perto da roda gigante. Tá vendo a roda gigante ali? A gente vai caminhando até ali que eu quero ver como é que estão as cores de outono. Esse 1 milhão de pessoas, na verdade, significa muito mais gente porque essas pessoas vêm acompanhadas, né? Vêm com o marido, esposa, filhos. Então, você tem aí pelo menos uma boa parte dessas pessoas que vêm para cá com outras pessoas. Então, tem uma quantidade, sim, bem grande de gente. E o que acontecia até o ano passado? Não existia uma limitação. Então, o Canadá poderia aprovar quantos vistos de estudos eles quisessem, baseado em demanda. E aí, essa demanda ficava por conta dos colleges, né? De emitir as cartas para essas pessoas poderem vir para cá, né? Admitir essas pessoas nos cursos para essas pessoas virem para cá. E óbvio que estudantes internacionais trazem muito dinheiro para esse país. Afinal de contas, os estudantes pagam 5, 6 vezes mais do que os estudantes domésticos, né? Para você que talvez não sabe desse detalhe, uma faculdade aqui no Canadá para um canadense custa, por exemplo, 10 mil dólares e para um estudante internacional custa 60, 70 mil dólares. O mercado, né, assim, digamos, de estudantes internacionais aqui no Canadá movimenta muito dinheiro. Se eu não me engano, é mais de 20 bilhões de dólares por ano, ou seja, é muito dinheiro. E tudo que movimenta muito dinheiro tem chance de fazer o quê? De dar treta, né? De dar problema. E foi exatamente isso que aconteceu. Começou a dar problema, e muito problema. Dentro da nossa comunidade brasileira, eu acho que talvez a gente não fique sabendo tanto das coisas que acontecem com as outras comunidades, né, com as outras nacionalidades aqui dentro do país. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, né, também em 2023, a quantidade de vistos para estudantes internacionais aprovados para estudantes brasileiros foram 15 mil vistos. Então, a gente sempre tem a impressão que tem muito brasileiro aqui no Canadá, mas na real não tem. Em números, é uma comunidade bem pequena comparado com outros países. Então, no ano passado foram 15 mil permissões, né, de estudos aprovadas para brasileiros aqui no Canadá. Adivinha quantas permissões de estudo foram aprovadas para indianos? Mais de 400 mil. É muita gente, vocês não estão entendendo.
Então, meu povo, desse 1 milhão de estudantes, a gente tem quase metade deles sendo de uma nacionalidade só. E a grande maioria deles indo para a província de Ontário. Mais da metade dos estudantes internacionais do Canadá vão para lá. Então, de fato, teve muita gente de uma comunidade específica indo para uma província só, praticamente, assim. Não que eles não vão para as outras, mas foi muita gente em poucos anos, entendeu? Esses anos da pandemia foram os anos que atraíram muita gente para cá. Foram os anos mais fáceis de vir para o Canadá, basicamente. Tinha coisas assim que não existem mais. Os programas aqui do Quebec, gente, programa de college privado, 8 meses de estudo e você ganhava 3 anos de PGWP e custava menos de 10 mil dólares por ano, enfim. Era uma loucura. Eu amo que aqui do nada, no meio da cidade, tem uma linha do trem. E olha como tá bonitinho as florzinhas aqui. Com essa quantidade de gente chegando, sem ter nenhuma limitação na quantidade de pessoas que poderiam vir, óbvio que eles precisam ter, todo mundo, né, precisa ter o visto aprovado para conseguir chegar aqui. E sem ter nenhuma limitação, deu uma bagunçada. E aconteceram algumas coisas que eu acho que talvez, assim, dentro da comunidade brasileira, a gente acaba nem ficando sabendo, mas aconteceram coisas bem graves. Começou, então, a ter muitas fraudes. Fraude de college que praticamente nem existia, mas emitia essas cartas de aceitação. Bom, tô aqui bem no pôr do sol, né? Mas vamos lá. Teve fraude de teste de inglês, então testes de inglês falsos sendo usados para as pessoas serem aceitas nos colleges. Foram descobertos vários esquemas de fraude de imigração. Gente lá na Índia que estava vendendo visto de trabalho aqui para o Canadá. Até o Tim Hortons estava envolvido nessa treta, para vocês terem uma ideia. E nisso, muitas pessoas, muitos estudantes chegaram aqui e ficaram numa situação de vulnerabilidade mesmo, assim, sabe? Alguns deles quase que numa situação de tráfico humano, para vocês terem uma ideia, de ficar sem condição nenhuma, assim. Tem várias matérias, inclusive, que saíram sobre isso nas matérias canadenses aqui, né? Eu posso deixar para vocês verem, saiu na TV e tudo. E teve vários escândalos diferentes de fraudes envolvendo estudantes e trabalhadores indianos vindo para o Canadá. E eu espero que vocês entendam que eu não estou falando de forma nenhuma mal da Índia, né, dos indianos em si, mas estou reportando o que aconteceu. Então aconteceram várias coisas, várias fraudes antes do governo tomar essas medidas que eles estão tomando agora, entendeu? Teve até protesto dos estudantes internacionais indianos em algumas cidades de Ontário. Cara, tem uns casos que, assim, como a quantidade de estudantes brasileiros aqui no Canadá é pequena comparada com outras nacionalidades, a nossa comunidade, ela tem seus escândalos, mas eu acho que não tem esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, eu vi entrevistas, né, com esses estudantes que chegaram aqui, ficaram numa situação de super vulnerabilidade, não tinham nem o que comer. E, cara, umas histórias, assim, bizarras deles não terem onde morar e ter que dividir casa com 16, 18 pessoas e ter que revezar a cama. Tipo, o nível era que eles tanto não tinham onde ficar que eles tinham que revezar a mesma cama. Então, presta atenção, um estudante internacional veio lá da Índia, a família vendeu tudo para conseguir pagar os estudos dessa pessoa aqui no Canadá, chegou aqui, o college praticamente nem existia, não tinha aula, não tinha espaço na sala de aula para eles. Isso aconteceu em vários colleges, na verdade, né, que daí, quando chegou no começo, assim, do ano letivo, não tinha cadeiras, né, não tinha vaga para todo mundo que eles tinham matriculado. E aí, imagina, então, esse estudante chegou aqui e aí ele tem que dividir casa com outras 18 pessoas e revezar a cama. Eles literalmente tinham que revezar a cama. Então era assim, não tinha cama para todo mundo, porque não tinha 18 camas na casa. Então eles tinham que ir revezando, tipo, eu durmo 6 horas, você dorme 6 horas. Cara, absurdo. Coisas assim, absurdas. E aí pensa, esse não é o objetivo de um visto de estudos, entendeu? Um visto de estudos é para uma pessoa vir aqui, buscar uma qualificação, ter uma experiência internacional. Tá rolando o pôr do sol aqui, está belíssimo. E ali atrás, o centro velho da cidade, aquela torre ali aqui, é a Catedral de Notre Dame. Então, assim, pode ser até que você nem tenha ficado sabendo dessas histórias todas que aconteceram, sabe? Mas aconteceu muita coisa nesses últimos anos aqui no Canadá em relação ao programa de estudos, que não é, obviamente, o que o Canadá quer que o programa de estudos deles represente, sabe? Eles querem que as pessoas venham para cá estudar. Cara, agora eu entendi porque que tinha tanta gente voltando e tanta gente nessa região. Tem 2 cruzeiros parados aqui. São tipo esses cruzeiros menorzinhos, eu não sei de onde eles vêm necessariamente, mas deve ser por aqui, né? Deve ser aqui pelo Canadá. Então essa galera provavelmente estava nos cruzeiros, porque o povo voltou tudo pra cá
Deve ser por isso que está tão movimentado aqui essa região, porque os cruzeiros param aqui e o povo desce para ir conhecer o centro. Eu sei que não é isso que as pessoas querem ouvir, mas agora falando sobre o visto de estudos. Foi por muito tempo, ainda é, uma grande porta de entrada para a imigração, fato. Muita gente vem para cá, principalmente o público brasileiro, buscando o college como uma entrada para a imigração, não porque realmente quer estudar, e eu super entendo, porque eu fiz a mesma coisa na Austrália, então eu não tenho nem como julgar. Na Austrália eu precisava de um visto e a maneira mais fácil de conseguir um visto era fazendo um college, então eu fiz um college de business que, para vocês terem uma ideia, nem ficava na cidade onde eu morava, ficava em outra cidade. Esse curso durou 2 anos e eu fui no college 2 vezes. Era literalmente o curso pega visto, que a gente chamava na época de curso pega visto. Então assim, eu nem posso julgar, mas estou contando para vocês. Isso 2015, enfim, 2015. Mas com essas mudanças que aconteceram agora, eu vi muitas pessoas falando assim, eles não têm o direito de mudar as regras do jogo, tirar o PGWP, que é a permissão de trabalho, né? Permissão de trabalho pós-conclusão de curso, de quem já está aqui estudando, porque eu vim para cá por causa disso, eu não teria feito esse curso que eu estou fazendo se não fosse pelo visto de trabalho depois da minha formação, não é justo. Até sentei aqui numa cadeirinha, dessas cadeirinhas bem do Canadá, assim, ó, vermelhinha, para falar um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, quando você aplica para um visto de estudos aqui no Canadá, você tem que mostrar para o governo canadense que você tem vínculos com o seu país de origem e que você vai voltar para esse país depois da conclusão do curso. Óbvio que muitas pessoas decidem ficar, decidem fazer o processo de imigração, mas você precisa provar que você vai embora. Basicamente, você já está fazendo o visto prometendo que você vai embora quando acabar o seu curso. E é exatamente por isso que você precisa ter a comprovação financeira quando você faz o visto. Porque essa comprovação financeira ela não é suficiente, né, para você se manter aqui, mas ela é a comprovação para dizer que você tem fundos, né, que você está vindo para cá com alguma grana. E a comprovação financeira insuficiente ou muito ali no limite sempre foi motivo de negativa de visto de estudos aqui para o Canadá. O programa de estudos é para você vir aqui, fazer um curso, se especializar, ter uma experiência internacional, e é isso. Qualquer outra coisa não é garantia, sabe? A permissão de trabalho, né, aquelas 20 horas que o estudante pode trabalhar, basicamente é para você ter uma experiência de trabalho internacional, é para você ter ali um extra, sabe? Não deveria ser para você ter que se bancar com esse salário. Mas, obviamente, a gente sabe que em 99% dos casos as pessoas dependem desse dinheiro. Mas não é o propósito dessas 20 horas de trabalho e não é o propósito do visto de estudos a imigração. Falando um pouquinho aqui do meu lado de quem trabalhou com intercâmbio, eu fiz um projeto com uma universidade. E só para vocês terem uma ideia, tá? Eu era proibida de falar sobre PGWP. Eu não podia citar a palavra PGWP, eu não podia falar sobre PGWP. Todos os conteúdos que eu fiz para essa universidade passaram por aprovação e todas as vezes que eu comentei de PGWP, eles falaram para tirar. Por quê? Porque o PGWP, gente, ele não é uma garantia. O PGWP, ele é um privilégio, não é um direito. Então, assim, toda instituição de ensino séria não vai divulgar o PGWP como sendo algo garantido no curso deles. Eles podem falar, olha, você pode ser elegível para o PGWP, mas termos e condições se aplicam. Então, as poucas vezes que essa universidade me deixou falar que existia PGWP para os cursos deles, eu tive que colocar essa observação. Pode ser elegível, termos e condições se aplicam. Por quê? Porque o PGWP é totalmente a critério da imigração. O college tem zero controle sobre isso. Outra coisa que eu vi também o povo falando, mas quem já está aqui estudando não é justo essas mudanças. Eu também acho, tá? Eu também concordo que não é justo. Mas acontece, porque novamente fica totalmente a critério da imigração, não fica a critério do college. Aqui no Quebec, por exemplo, quando eles tiraram o famigerado PGWP do college privado, afetou quem já estava estudando também, né? Quem já estava estudando e não ia se formar até X data, perdeu o direito, né, do PGWP. 2021 e começo de 2022 foi a festa do college aqui no Quebec. E assim, na época, eu estava trabalhando com intercâmbio, então eu posso dizer para vocês que eu sei a loucura que foi, a quantidade de gente
que aplicou, que queria vir aqui para o Quebec, porque, caso vocês não se lembrem como que funcionava, um college privado aqui de 1 ano dava PGWP de 3 anos. E era um college privado que custava 7, 8 mil dólares, sabe? Então, assim, não existia nada mais fácil do que isso. Não existia nada mais barato para uma pessoa vir para o Canadá do que o projeto de college privado nessa época aqui para o Quebec, ali na época da pandemia, 2020, 2021. E aí eu acho que foi no meio de 2022 que vieram as mudanças. Então eu até vi alguém comentando também, depois vem os blogueirinhos falar que é fácil. Nessa época era mesmo. Nessa época eu fiz aqui no canal Temporada Montreal, vocês lembram? Foi a época que eu vim para cá, né, divulgar Montreal, porque não existia nada tão incrível para vir para o Canadá como essa brecha que existiu aí por um período para vir para cá fazer college privado e conseguir o PGWP de 3 anos. Vocês estão entendendo? A pessoa vinha fazer o curso de 1 ano e pegar o PGWP de 3. Novamente, o PGWP fica a critério de quem está aprovando, fica a critério da imigração, fica a critério do oficial que vai avaliar o seu caso. Então, poderia ser sim, né? Tem pessoas que estudaram 1 ano e pegaram o PGWP de 1 ano, mas eu conheci muita gente que pegou o PGWP, que pegou esse visto, né, de trabalho para um período bem maior do que o período do curso. E olha só que gracinha esse lugar que eu estou agora, com a fonte. Eu amo esse lugar. Sempre fica muito lindo aqui, principalmente no pôr do sol. Eu vi muitas pessoas comentando assim, nossa, mas bem na minha vez eles começam a fazer essas mudanças. E na verdade não, gente, sempre existiram mudanças na imigração canadense, nos programas de estudo. Não sei se vocês eram da época que o visto de estudo para curso de idiomas aqui no Canadá dava permissão de trabalho. Isso foi 2013, 14, não lembro. E eles tiraram essa permissão de trabalho, foi o maior bafafá, porque, né, tinha um monte de gente que tinha fechado o curso, que estava vindo para cá. Lá na Austrália, na verdade, na época que eu fui, foi logo que aconteceu essa mudança aqui no Canadá. Eu conheci algumas pessoas que fizeram esse caminho, né, estavam com o projeto fechado aqui para o Canadá, aí o Canadá mudou as regras de trabalho para o visto de inglês, e aí essas pessoas decidiram ir para a Austrália, porque lá podia trabalhar enquanto você estuda inglês, que é uma coisa que aqui no Canadá, desde aquela época, não pode. Na época que eu cheguei aqui no Canadá, 2018, teve uma mudança aqui no Quebec, que foi uma loucura, que eles basicamente mudaram os programas de imigração e todo mundo que já estava com a aplicação feita, tipo, o processo já estava andando, eles falaram, não tá mais valendo, hein? Foi mal aí, apliquem de novo. Isso também na época foi uma loucura. Teve ali, um pouquinho antes da pandemia, não sei se vocês lembram, mas teve aquele surto do Atlântico, que estava todo mundo indo para o Atlântico atrás de visto, porque muita gente que estava em Ontário, por exemplo, não estava conseguindo imigrar por conta das mudanças que aconteceram no programa provincial de Ontário. Eu acho que a imigração, ela sempre vai ser algo muito importante para o Canadá, mesmo hoje, com todas essas mudanças, continua sendo um país muito aberto à imigração, porém, os últimos anos, eles foram atípicos no quão fácil foi vir para o Canadá, tanto como imigrante quanto como residente temporário. Então agora, basicamente, o que está acontecendo é voltando a um nível mais normal, assim, digamos, né, mais saudável de pessoas chegando, porque não era sustentável continuar como estava. Até porque não adianta deixar todo mundo chegar e depois o país não ter estrutura, né, para realmente essas pessoas terem boas condições de vida, para conseguir alugar um apartamento legal, conseguir um bom emprego. Hoje em dia os aluguéis aqui tá uma coisa maluca. Eu falei para vocês, né, que eu acho que proibir os estudantes internacionais não vai fazer com que os aluguéis fiquem mais baratos. Mas, por exemplo, esse último agosto, né, agosto e setembro são meses que chega muita gente por conta do intake de setembro, né, dos colleges. Geralmente é uma época que os aluguéis vão às alturas. E esse ano já teve um impacto no sentido de que os aluguéis não aumentaram. Não diminuíram, mas também não aumentaram. Aproveitando, gente, eu sei que vai aparecer esse comentário, então eu já vou falar para vocês não fazerem esse comentário, que é o seguinte: eu sei que vai aparecer alguém para falar assim, mas aceitando refugiado eles aceitam e não sei o que. Você não tá realmente querendo comparar uma pessoa que tá vindo para cá pagando
30, 40 mil dólares para fazer um college, comprovando 20 mil dólares de comprovação financeira. Você não está querendo comparar essa pessoa com uma pessoa que está fugindo de uma zona de guerra, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo esse comentário, eu não sei se elas acham que elas são mais merecedoras de imigrar do que um refugiado de guerra, enfim, não entendo muito bem qual que é a ideia aí por trás disso, mas por favor, não façam esse comentário, porque eu acho assim, desnecessário. Ó, chegamos aqui na Roda Gigante, que é uma das partes de Montreal que ficam mais bonitas no outono. E, cara, já está começando a ficar vermelho. Olha isso. Eu acho que mais uma semana isso daqui já vai estar tudo colorido. Tá até caindo folha já, ó. Ah, então quer dizer que eu acho que o país tem que aceitar todos os refugiados sem pensar nas consequências? Não, eu acho que o país tem que ter condições de receber esses refugiados. Tá rolando um show, alguma coisa aqui. Enfim, eu acho que o país tem que ter condições de receber essas pessoas, mas eu acho que é obrigação, sim, de todo país desenvolvido receber refugiados de guerra, sim. Os países desenvolvidos, eles são responsáveis pelas maiores causas do nosso aquecimento global, que está causando desastre em tantos lugares do mundo, e tantas outras questões, né? Tem países que se envolvem aí na política de outros países, geram guerras, enfim. Eu acho que é obrigação, sim, de países desenvolvidos receber refugiados. Falei, não sei se no fim das contas fez sentido alguma coisa que eu falei aqui pra vocês. Basicamente eu ablei fontes da minha cabeça, brincadeira, tem várias coisas que eu falei aqui que existem fontes, eu vou deixar aqui, né, essas estatísticas que eu falei, eu vou deixar aqui algumas matérias, se vocês quiserem assistir tem algumas matérias bem legais. Tem uma matéria da CBC que eles têm um quadro no canal deles aqui no YouTube que chama About That e eu amo aquele apresentador, eu acho as matérias incríveis. É um cara que explica várias coisas que estão acontecendo no Canadá de uma maneira simples de entender, mas eu amo as reportagens dele. É em inglês, mas eu acho o inglês dele assim bem fácil de entender. Então eu vou deixar aqui também uma matéria que ele fez sobre isso, sobre essa questão dos estudantes internacionais. Se vocês quiserem ler, se informar, enfim, entender um pouco melhor. Eu acho que se você está pensando em vir para o Canadá, eu estou tentando não ser atacada pelos bichos aqui, pelos pássaros. Se você quer vir para o Canadá, esse é o seu sonho, você quer vir para cá, você precisa ficar informado das coisas que estão acontecendo e por que elas estão acontecendo. Porque senão a gente vê ali as mudanças acontecendo e a gente fica perdido. Então é importante entender, peraí, por que essas mudanças estão acontecendo, o que está rolando, até para você saber se preparar melhor. E aí em se preparar entra uma coisa muito importante. Já falo sobre essa questão que eu falei das oportunidades, porém, aproveitando para lembrar que essa roda gigante aqui, agora no outono é a melhor época para ir nela, porque fica mais lindo à vista. Gente, tá tendo um show aqui, então vai ter uma pessoa cantando de fundo, mas falando então sobre a questão das oportunidades, faz pelo menos 3 anos que o governo canadense está deixando bem claro quem que eles querem que venha para cá. Primeiro, pessoas qualificadas de áreas que são necessárias para o país. Quais são essas áreas? TI, saúde, trades, enfim, tem várias áreas aí que estão em demanda. Então eles estão deixando bem claro que eles querem receber estudantes, sim, obviamente, mas pessoas que já sejam qualificadas ou venham se qualificar em alguma das áreas de demanda do país, o que sinceramente faz todo sentido. Outra coisa que eles estão deixando bem claro, eles querem que as pessoas falem os idiomas do país, não só o inglês como o francês. Cara, o pôr do sol tá surreal. Eu não sei se vai estar muito alta a música que tá rolando do showzinho ali atrás pra vocês. Mas, voltando então ao que eu tava dizendo. Esse passarinho tá parado aqui, ó. O governo tá deixando, já faz alguns anos que eles estão deixando bem claro que eles querem pessoas que falem francês. A imigração, para quem fala francês, está cada vez mais facilitada. Cada vez que eles entram com alguma coisa nova para quem fala francês, eu fico pensando, não é possível. Não é possível, porque eles estão realmente assim, deixando muito óbvio que eles querem pessoas que falem francês. A pontuação, né, para os sorteios específicos para quem fala francês é muito menor do que a pontuação geral. Então, assim, eles estão deixando bem claro mesmo, eles estão facilitando real
para quem fala francês. Então é uma oportunidade a mais, é uma opção a mais, sabe? E sinceramente, gente, aprender francês, eu fiz 1 mês de curso, né? 1 mês de curso não é nada. Eu fiz 1 mês e eu não sabia nada e eu sei um pouco hoje. Eu sei o básico hoje com 1 mês de curso. Imagina se você estudar por 1 ano. Tá tão bonito o pôr do sol aqui que eu simplesmente fiquei aqui tirando foto um tempão. Até esqueci do vídeo que eu tava fazendo. Acho que o áudio vai ficar caótico aqui porque eu tô sem o fone e tá rolando um show ali na roda gigante e um outro show ali atrás, onde tem aquelas luzinhas. Ou seja, tá tipo assim, várias músicas diferentes acontecendo. Mas eu tô aqui esperando meu celular carregar para eu poder voltar pro metrô. Basicamente, acho que eu consegui falar um pouco das coisas que eu andei pensando nesses últimos dias. Talvez eu tenha falado um pouco demais. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E o mais importante de tudo, se você quer vir morar no Canadá, se você tem esse sonho, eu sou apaixonada por esse lugar, então é muito difícil para mim falar que não vale a pena. Eu acho que sim, vale a pena, que sim, você tem que tentar. Se faz sentido para você, se é o seu sonho, eu acho que vale a pena continuar insistindo nesse sonho. Porém, a minha principal dica, aquilo que eu vou falar para vocês, assim, número 1, prioridade, aprendam francês. Aprendam francês. É um idioma muito mais fácil de aprender do que o inglês. Como eu falei, eu estudei 1 mês e eu senti que a evolução é tão mais rápida, sabe? É muito mais rápida do que a evolução no inglês. É um idioma muito parecido com o português em vários aspectos. É um idioma que vem do latim, então a gente consegue ali entender bastante coisa. Eu tenho certeza que com 1 ano de estudo de francês vocês já vão ter assim um nível excelente para conseguir uma pontuação muito boa para o Express Entry, para programas de imigração, para os programas específicos de francês. Então, hoje em dia é o que o governo está deixando claro que eles querem. Ou você é de alguma das áreas de demanda, ou você aprende francês. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, mas eu não vou usar o francês para nada, eu não vou morar em Quebec. Gente, desde quando aprender um idioma é em vão? Você está aprendendo um novo idioma. Tipo, olha que coisa incrível, sabe? Você vai saber falar mais uma língua. Você pode sim ter oportunidades por causa disso. Você pode conseguir oportunidades de emprego que exigem, né, pessoas que sejam bilíngues. Vamos supor que você está competindo com alguém numa vaga de emprego, vocês dois têm as mesmas qualificações, mas a pessoa não fala francês e você fala. Tipo, é um dos idiomas oficiais do Canadá, então óbvio que isso é valioso para as empresas, ter pessoas que falam francês. Eu tenho amigas que falam francês, que foram contratadas em posições que são em inglês, mas que foram contratadas porque falam o francês, porque tem esse diferencial. Então tudo bem, pode ser que você não utilize o francês no dia a dia depois que você chegar aqui, mas é um idioma a mais que você vai saber, que você vai ter esse conhecimento a mais, vai estar investindo em você mesmo, nas suas qualificações, e isso ninguém vai tirar de você. E olha só, a roda gigante agora já acendeu, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela tá cor de rosinha e roxinha, assim, tá muito fofa. Tá combinando inclusive com o pôr do sol hoje, que foi meio cor de rosa, ó. Tá uma noite de verão, finalzinho de verão tão gostosa, tá assim, um climinha muito bom agora. Não tá nem muito quente, mas também não tá frio, sabe? Tá aquele ventinho agradável. Cara, essas árvores aqui, elas já estão realmente... Olha aqui no chão, a quantidade de folha. As bichinhas mudaram de cor rápido demais. Bom, eu vim até aqui só pra gravar o vídeo pra vocês, num lugar assim com uma paisagem agradável de fundo. Mas agora eu vou voltar pra casa, quer dizer, acho que eu vou dar mais uma voltinha, aí eu vou voltar pra casa. E ontem, inclusive, eu tava gravando stories sobre isso, assim. Ontem eu voltei pra casa 11h30 da noite, a pé, sozinha, no escuro. E isso pra mim é uma das coisas que não tem preço, assim, sabe? A segurança que eu tenho aqui não tem preço. Cara, minha bateria vai morrer, mas eu preciso filmar pra vocês essa parte da cidade agora nesse horário do dia, noite, né, praticamente. Que fica tão bonito quando as luzes começam a acender assim, ó. Eu amo, eu acho que fica a coisa mais linda. E aqui fica cheio de restaurantes, assim, aí eles deixam, tipo, os pátios, assim, do lado de fora, sabe? Para o pessoal comer do lado de fora, no verão. É muito gostoso aqui, essa parte da cidade. Eu sou apaixonada. Tipo, olha esses prédios aqui, sabe? Essas construções. Eu não tenho condição. A arquitetura dessa cidade é a coisa mais linda. Olha isso. Com o pôr do sol de fundo, então, aqui tá perfeito. Eu só sei que eu estou muito ansiosa para os meus pais virem para cá
conhecer Montreal. Eu acho que eles vão amar Montreal. No verão, né? Nessa época do ano, no caso. No inverno, assim, seria um pouco difícil deles gostarem. Mas essa época fica muito lindo aqui. Então eu acho que vai ser uma experiência muito diferente pra eles, assim, sabe? De tudo que eles já viram. E eu tô muito ansiosa por esse momento, mas vai ser só verão que vem. Ou seja, vai demorar um pouco ainda. Cara, fica até difícil imaginar que daqui 2 meses a gente vai estar soterrado em neve.